Escutem esse trecho aqui. Passamos a grande ilha da Madeira, que do muito arvoredo assim se chama, das que nós povoamos a primeira, mais célebre por nome do que por fama. Isso é do canto quinto dos Lusíadas de Camões. O próximo passo do infante Dom Henrique, depois da conquista de Ceuta, foi colonizar um arquipélago que acabou adquirindo o nome Arquipélago da Madeira, obviamente por causa da grande quantidade de arvoredo que tinha ali. Então, esse é o segundo passo, né? Talvez a gente possa dizer até o primeiro passo, né? Se a gente desconsiderar Ceuta, né? Vamos dizer que Ceuta foi assim um episódio isolado e que a partir de Ceuta foi elaborado o plano de expansão marítima portuguesa. Então, desconsiderando Ceuta, a gente pode dizer que esse foi o primeiro passo. As Ilhas da Madeira são 7, né? Tem duas principais, uma que chama Ilha da Madeira e a outra é Porto Santo. Os outros 5 são ilhas pequenas e não são habitadas, até onde eu sei. A principal é a Ilha da Madeira, que é a maior, e o município que... A capital desse município, o município que é capital da Ilha da Madeira, se chama Funchal. Funchal vem de funcho. Funcho eu acho que é uma erva, ou é a mesma ou é uma erva semelhante à erva doce, que era abundante lá nessa região onde eles fizeram essa cidade, a cidade de Funchal. Bem, provavelmente essas ilhas já eram conhecidas desde a antiguidade. Alguns relatos assim, de escritores romanos dão a entender que havia conhecimento dessas ilhas, mas isso é apenas uma possibilidade. Não podemos, assim, não sabemos se faz sentido ou não, porque muitos dos escritos antigos confundem às vezes, né, relatos mitológicos ou fictícios com relatos factuais, e como nos faltam fontes para confirmar, então fica no campo da possibilidade aí esse conhecimento dessas ilhas na antiguidade. Agora, passando já para o campo da probabilidade, é mais provável que antes dos portugueses chegarem ali, que os portugueses chegaram no final de 1418 início de 1419, antes deles é bem provável que italianos e espanhóis tenham passado por ali. Existem registros que nos quase confirmam isso, né? Poucos historiadores hoje ainda acreditam que os portugueses foram os pioneiros no arquipélago da Madeira. De maneira que é melhor falarmos numa redescoberta dessas ilhas por parte dos portugueses em 1419, tá? Bem, quem chegou lá? Quais foram os homens que lideraram essa expedição para o arquipélago da Madeira? 2. João Gonçalves Zarco e Tristão Teixeira. O Dom Henrique, ele queria apenas conhecer essas ilhas e registrar? Não, ele queria colonizar essas ilhas e fazer delas um ponto de apoio, porque o objetivo dele era prosseguir para o sul, tá? Então veja, essas ilhas do arquipélago da Madeira ficam no sentido sudoeste, tá? Eles ficam a 980 quilômetros de Portugal. E se você viajar dessas ilhas para o leste, fica mais ou menos a 700 quilômetros do Marrocos, ali no norte da África. Geograficamente falando, essas ilhas pertencem ao continente africano, mas geopoliticamente elas são atualmente portuguesas. Bem, esse João Gonçalves Arco e o Tristão Teixeira, então, descobrem a ilha, fazem registros, relatam como eram essas ilhas e voltam para Portugal com essas informações. E 5, 6 anos depois, por volta de 1425, inicia-se oficialmente a colonização dessas ilhas. E essa colonização vai ser baseada no quê? Primeiro, o modelo das capitanias hereditárias, ou seja, dividir o território em grandes lotes e
conceder o direito de exploração a particulares. Essa experiência que vai ser feita aqui no Brasil começou a ser testada na Ilha da Madeira, tá? Tem uma curiosidade muito interessante que é a seguinte, né? Isso aí a gente não pode confirmar, tá? É um mito. Pode ser que tenha sido assim, não há por que afirmar que é impossível que isso tenha acontecido, mas é o seguinte: os portugueses ficaram tão impressionados com a beleza daquelas ilhas virgens, que desabitadas, virgens, né, aquela coisa maravilhosa, que eles apelidaram as ilhas de Jardim do Éden. E dizem que o primeiro menino e a primeira menina que nasceram lá, que eram filhos de um homem chamado Gonçalo Aires Pereira, foram batizados com os nomes de Adão e Eva. A gente não sabe se é verdade, mas por que duvidar? O que mais que eu posso dizer então? O que eles produziam ali? Bem, uma das atividades econômicas era a extração de madeira, claro. Colocaram lá também a criação de gado. Inicialmente eles plantaram trigo, mas a produção do trigo não prosperou muito. E o que vai realmente firmar-se ali é a produção de cana-de-açúcar, tá certo? Inclusive, por algum motivo, enquanto foi produzido açúcar nas Ilhas da Madeira, esse açúcar ele era de melhor qualidade do que o açúcar brasileiro, tá? No futuro, por uma série de motivos, vai haver um processo de desertificação por interferência humana. Também parece que eles levaram para lá coelhos e os coelhos se proliferaram, viraram a praga. A ilha, por muito tempo, ficou impossibilitada de ser produtiva. Então, muitos daqueles colonos pegaram toda a sua experiência e foram para o Brasil depois da descoberta do Brasil. Vieram para o Brasil, né? Beleza, pessoal? Acho que é isso. E aí, depois de ter colonizado esse arquipélago da Madeira, o Dom Henrique vai usá-lo como um ponto de apoio para avançar mais para o sul. Então agora, veja, a navegação até essa ilha era relativamente tranquila. Chegando nessa ilha, havia condições de parar, fazer reparos nos navios, abastecer de água, de alimento, descansar, se preparar para dali avançar mais para o sul. Então, se você avançasse mais algumas léguas para o sul, e lembrem-se, a necessidade de voltar era muito importante. Não adiantava você ir, conhecer e tal, mas se você não voltasse, não fazia sentido. Então, em vez de você ter que percorrer todo o trajeto até Portugal, agora você volta para a Ilha da Madeira. É um ponto avançado de apoio para as grandes navegações portuguesas, tá certo? Espero que tenham entendido. Vamos continuar aí no próximo vídeo. Eu devo falar então da colonização de outras ilhas, porque além do arquipélago da Madeira tem outras, né? Tem os Açores, tem as Canárias. Vamos falar disso aí depois, tá? Um abraço.